Bom dia, primeiro ano. Bom dia, turma 1001. Tudo bem? Hoje, nossa aula de filosofia do dia 8 de julho de 2020. Nosso tema, surgimento da filosofia na Grécia Antiga. O surgimento da filosofia na Grécia Antiga está colocada como o início do pensamento onde os gregos, primeiros filósofos da humanidade, definiram filosofia como uma forma de conhecimento capaz de explicar as diversas mudanças e maravilhas que ocorriam na natureza. Esses filósofos gregos foram os primeiros filósofos da humanidade. Como nasceu a filosofia? Bom, a filosofia possui um conteúdo ao nascer. É uma cosmologia onde o cosmos é um mundo ordenado e organizado. A logia é o pensamento racional, é o discurso racional, é o conhecimento. Assim, a filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. O pensamento filosófico, em sua origem, tinha como traços principais, primeiro, a tendência à racionalidade. Segundo, recusa de explicações pré-estabelecidas. Terceiro, tendência à argumentação. Quarto, capacidade de generalização, síntese. E quinto, a capacidade de diferenciação, que a gente vai chamar aqui de análise. Então, o que a gente tem aqui? A tendência à racionalidade, a recusa às explicações pré-estabelecidas, a tendência à argumentação, a capacidade de generalização e a capacidade de diferenciação. Continuando essa reflexão, vamos agora entender essa tendência à racionalidade. É a tendência a oferecer respostas conclusivas para os problemas, isto é, diante de um problema, sua solução é submetida à análise, à crítica, à discussão e à demonstração. Nunca é aceito como verdade algo se não for provado racionalmente que é verdadeiro. Segundo, a exigência de que o pensamento apresente suas regras e funcionamento, isto é, o filósofo é aquele que justifica suas ideias, provando que segue regras universais de pensamento. Para os gregos, é uma lei universal do pensamento que a contradição indica erro ou falsidade. Uma contradição acontece quando afirmo e nego algo sobre a mesma coisa. Assim, quando uma contradição aparecer numa exposição filosófica, ela deve ser considerada falsa. Terceiro, recusa de explicações pré-estabelecidas e, portanto, exigência de que para cada problema seja investigado e encontrada a solução própria exigida por ele. E a tendência à generalização, isto é, mostra-se que uma explicação tem validade para muitas coisas diferentes, porque, sob a variação percebida pelos órgãos de nossos sentidos, o pensamento descobre semelhanças e identidades. Caminhando nesse pensamento, a filosofia nasce fortalecida por fatos históricos que aconteceram e que contribuíram para esclarecer essas modificações ocorridas, ou seja, fatos históricos que marcaram o nascimento da filosofia. As viagens marítimas. A gente tem as verdades e temos os imaginários. Nas viagens marítimas, os medos imaginários eram os monstros. Os medos reais era a água acabar, a fome, uma tempestade, o encalhe. A invenção do calendário. Ele sofreu várias mudanças ao longo do seu processo de construção. Por conta do quê? Por conta das pessoas recalcularem o tempo.
A invenção da moeda. Cada nação, cada país fez a sua, mas prevaleceu o valor da moeda final em cima dos metais ouro e prata. O surgimento da vida urbana. Vários momentos mostraram a importância do campo. Houve necessidade da ruralização, mas a partir da idade moderna, a vida urbana, o desenvolvimento, o crescimento, o nascimento e o surgimento de novas cidades se tornou primordial para a vida em sociedade. A invenção da escrita alfabética, a forma de registrar, tanto que antes da escrita, no período pré-histórico, a gente deixava a marca do caminhar da história através das pinturas rupestres nas paredes. A partir da escrita, da formalização da história, a gente pôde contar a história por registros e documentos. E a invenção da política, que surge com a polis, que surge com as cidades. Então, aqui eu trago, né, uma imagem que representa muito essa passagem, né, essas mudanças dentro do contexto da história. Bom, o calendário ele vai ser uma marca, mas antes da gente falar dele, a gente vai falar das viagens marítimas. O que eu tenho para vocês, tá? Que navegando por territórios antes desconhecidos, os gregos perceberam que as criaturas imaginárias criadas pela mitologia grega não eram reais e que também não existiam deuses em outras regiões, como sugeria a mitologia. O que existia de fato eram seres humanos. Também concluíram que os mares não eram moradia de monstros e de outros seres. Com as viagens, o mundo perdeu seu caráter mítico ou lendário. Os exploradores descobriram um mundo repleto de belezas e conhecimentos. Seu surgimento foi sendo esclarecido pouco a pouco, mistério este que a mitologia já não conseguia explicar. A invenção do calendário. Os gregos aprenderam que era possível contar o tempo das estações do ano, definindo quando e de que forma aconteciam as mudanças do clima e do dia. Notaram também que as transformações pelas quais o tempo passava ocorriam espontaneamente e não por intervenções divinas. Eu tenho aqui o calendário maia, mas também trouxe para vocês uma imagem que fala justamente dessa invenção do calendário a partir dos gregos, quando eles aprenderam que era possível contar o tempo das estações do ano, definindo de que forma aconteciam essas mudanças do clima e do dia, notando que o tempo passava por transformações espontaneamente e não por intervenções divinas. A invenção das moedas. A invenção da moeda para os gregos, que aprenderam a arte de negociar, não mais se efetuava o comércio de uma mercadoria aceitando-se como pagamento a troca por mercadoria semelhante. Assim, o pagamento tornou-se monetário, ou seja, a moeda substituiu o poder de troca. O surgimento da moeda, a cara e a coroa, o valor e a identidade da nação. E aqui eu trouxe para vocês 2 tipos de moedas diferentes. O surgimento da vida urbana. O desenvolvimento da cidade trouxe aos gregos uma situação financeira mais igualitária. O prestígio social, que antes era benefício de apenas algumas famílias, diminuiu. As artes ganharam patrocinadores, o que estimulou o surgimento de novos artistas. Ocorreu também a invenção da escrita alfabética, o que levou os gregos a se expressarem de forma mais clara. Isso colaborou para que suas ideias fossem melhor compreendidas e difundidas pelo mundo afora, levando a sabedoria às pessoas. Então, aqui eu trago uma vida urbana típica da Idade Média, onde as cidades começam a tomar forma, corpo. A invenção da escrita alfabética. Da mesma maneira do calendário e da moeda, o surgimento da escrita revela o crescimento da capacidade de abstração e da generalização.
uma vez que é escrita alfabética ou fonética, diferentemente de outras escritas, como, por exemplo, os hieroglifos dos egípcios e os ideogramas dos chineses, supõem que não se represente uma imagem da coisa que está sendo dita, mas a ideia dela, o que dela se pensa e se transcreve. Então, aqui a gente tem, né, as várias formas de escrita que compuseram esse caminho da escrita alfabética. A escrita dos fenícios, do grego clássico, do grego atual, do italiano, do fenício, novamente, tá? Do grego antigo, do etrusco e do romano. Ou seja, eu trouxe algumas representações para vocês tomarem ciência de como se usavam as letras e se compunham palavras e textos. A invenção da política. Surgiram novas fontes de informação e a lei passou a abranger muitas outras coisas e chegou até as pessoas. Criou-se uma área pública voltada para discursos e debates, local no qual os gregos debatiam e propagavam suas ideias a respeito da política. Lembrando aí, né, que a polis, cidade. A invenção da política em áreas abertas e depois para aquilo que a gente vai identificar como um parlamento. Aqui a gente já está em Roma, na imagem do lado direito. Continuando a nossa explanação, a gente vai entender que a invenção da política introduz 3 aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia, conforme veremos a seguir. Primeiro, a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana que decide por si mesmo o que é melhor para si e para ela, definirá suas relações internas. Isso servirá de modelo para a filosofia propor aspectos legislado, regulado e ordenado do mundo como um mundo racional. Segundo, o surgimento de um espaço público que faz aparecer um novo tipo de discurso, diferente daquele que era proferido pelo mito. A política, valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional. Passou a valorizar também o pensamento racional e criou condições para que surgisse o discurso filosófico. 3. A política estimula um discurso que procura ser público, ensinando, transmitindo, comunicando e discutido. A ideia de um pensamento que todos podem compreender e discutir, que todos podem comunicar e transmitir, é fundamental para a filosofia. A filosofia terá, no correr dos séculos, um conjunto de preocupações, indagações e interesses que lhe vieram de seu nascimento na Grécia. Agora, eu trago para vocês alguns exercícios que deverão ser feitos e postados, tá, na folhinha do Word, depois na nossa sala de aula, classe 1. Primeiro exercício, como os gregos definiam filosofia. Segundo, como nasceu a filosofia. Terceiro, quais os principais traços do pensamento filosófico em seu surgimento. 4, que fatos sociais marcaram o surgimento da filosofia. E 5, explique a importância da política para o surgimento da filosofia. Prosseguindo, a gente vai continuar falando sobre filosofia e a gente fala agora que a filosofia chegou timidamente tentando mostrar à humanidade que o mundo não era perigoso e cheio de monstros como a mitologia pregava. E aos poucos foi conquistando seu espaço, avançando cada vez mais nas profundezas do saber. A ruptura entre essas duas formas de pensamento, a mitológica e a filosófica, como resultante de transformações na sociedade grega na época que se seculariza, torna-se importante até para a atividade comercial. O surgimento do pensamento filosófico científico nas colônias gregas de Jônia é significativo, uma vez que ali se dava um maior contato com outras culturas, o que produz uma relativização do mito e das práticas religiosas. A physis
Denominados estudiosos ou teóricos da natureza, os primeiros filósofos elegem o mundo natural como objeto de sua investigação científica. Então, aqui a gente tem o mundo natural, o mundo confuso, com várias definições. A causalidade é interpretada em termos estritamente naturais. E a gente tem aqui a imagem do cosmos, o nascimento da vida. O arqui determina a existência de um elemento primordial: água, Tales de Mileto, ar e fogo. Eu trago para vocês o arqui, que é a busca de um elemento primordial, o que se atribui à origem de tudo, de modo que se encontra o início. O início foi o quê? A água, o ar, o fogo. Para eles, todos esses são os elementos fundamentais que vão identificar o quê? A existência, o nascimento da vida. O cosmo compreende ideias de ordem, harmonia e beleza. É o próprio universo. Eu procurei uma imagem que representa essa belíssima composição da harmonia e da beleza do universo. O logos, que é o discurso, ele é fundamentalmente uma explicação em que razões são dadas. E aí a gente encontra os homens no seu encontro do discurso, do diálogo. O caráter crítico compreende teorias que eram apresentadas como passíveis de serem discutidas, de permitirem formulações e propostas alternativas. Então, o caráter crítico, ele apresenta teorias filosóficas que não são dogmáticas. As teorias estão sujeitas à discussão, à divergência, e a única exigência seria a justificação, a fundamentação. Exercício 2. Qual o objetivo de investigação dos primeiros filósofos? 1. Que elemento da natureza é considerado primordial para a filosofia? 2. 3. Qual a importância do cosmos para a filosofia? 4. Que é a logos no sentido filosófico? E 5. Como interpretar o caráter crítico da filosofia? Terminamos por aqui a aula de hoje. Fiquem bem. Voltamos na próxima semana com mais uma aula. Beijo grande, saudade.